alunos queridos do nono ano, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula de Sociologia, mais uma aula em que nós vamos filosofar um pouquinho também, né? Conversar, enfim, entender alguns assuntos do nosso dia a dia também. Na última aula nós vimos sobre o que é crise, né? Entendemos um pouco dos significados de crise e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o primeiro texto, né, que está lá na tua página 17, sobre a filosofia e a sua crise, certo? Qual o significado, né, da crise para a própria filosofia? Então, vai lá, pega o teu livro, certo? E abre na página 17 e vamos começar aqui a filosofar um pouquinho, né? A estudarmos juntos. Muito bem, estamos aí no capítulo 2, Filosofia da Existência, e hoje na nossa aula 2 nós vamos tratar sobre a filosofia e sua crise. Tá? Vamos lá para os vários significados de crise. E neste caso, a gente não vai abordar os mesmos que nós já vimos na última aula. Tá? Aqueles eram significados que você tem dentro do próprio dicionário de filosofia, então são significados que a própria filosofia aborda. Aqui nós vamos ver os mais diversos significados de crise, em vários âmbitos, não só os filosóficos. Tá? Então, a primeira crise da qual a gente pode falar, né, é na alteração na saúde. Quando você tem uma alteração na saúde, você tem uma crise. Por exemplo, crise de asma. Quem sofre disso vai entender muito bem do que eu estou falando, né? Aquele momento que causa uma angústia ali, o teu corpo inteiro sente, né? Então, uma alteração na saúde é uma crise. Eu te dei o exemplo de crise de asma, mas qualquer alteração na saúde, né, a gente pode considerar como uma crise. Por exemplo, estamos vivendo um momento de uma doença, né, que em alguns ataca como se fosse uma coisa leve, mas em outros é algo bem difícil, né? Causa falta de ar, você tem alterações no seu corpo significativas, alterações significativas, e isso provoca uma crise. Então, alteração na saúde é um tipo de crise, tá? Outro tipo de crise da qual a gente pode também falar, né, é quando você tem a ruptura de um equilíbrio. E neste caso a gente está falando de um equilíbrio emocional, psicológico, certo? Então, nós temos aí a crise nervosa, né, que é quando você tem essa ruptura, essa quebra no equilíbrio emocional, no equilíbrio psicológico do indivíduo. Um outro significado de crise que nós podemos retratar também, neste caso, combina um pouco com um dos significados que nós falamos na última aula, né, que é esse estado de dúvidas e incertezas. A pessoa é acostumada, é habituada a viver de uma determinada forma e, de repente, ela se vê provocada por uma mudança, né, vê a vida dela sendo transformada, ela começa a questionar certezas que ela tinha, valores absolutos que ela tinha, e a partir dali, né, entra nesse estado de dúvidas, de incertezas na sua vida. Então, isso a gente chama de crise moral. Repara bem, cada um desses significados representa um tipo de crise que pode ocorrer na vida de qualquer indivíduo, na minha, na sua, na de qualquer pessoa, certo? Outro significado para crise é quando a gente fala, né, daqueles momentos de tensão, de conflito, certo? Falamos aí de crises políticas, né? Crise política não só no que diz respeito a estados, a governos, né? Mas a formas também das pessoas se organizarem, a coisas que são ali aceitas há muito tempo e de repente as pessoas começam a questionar isso, cria um momento de tensão, isso cria conflito na sociedade. E isso é o que a gente chama de crise política, tá? Crise também dos agentes políticos, tá? Crise no sentido de complicação, né, ali das relações, como, por exemplo, uma crise diplomática, né, uma crise das relações entre dois países, entre dois governos, tá? Isso cria uma certa complicação, porque no caso de uma crise diplomática, ela pode acabar alcançando não apenas a questão das relações, né, diplomáticas em si, mas a parte econômica, né, a parte ali política da relação entre aqueles dois países. Então, a crise ela pode ser caracterizada também, significar também um momento de complicação, quando, como por exemplo aí na crise diplomática,
certo? E a gente também tem a crise no sentido de perturbação da ordem, né? As coisas estão meio que fora do lugar, se organizando, né? De maneira estranha, equivocada, errada. E aí a gente chama isso de crise social. É um significado para a crise também, de crise social. Quando você tem uma desigualdade social muito grande, que leva a uma exclusão social ainda maior, você cria, né, uma crise social, um abismo cada vez maior entre ricos e pobres, é uma crise social. Então, se você reparar bem, né, prestar bem atenção nesse panorama que nós temos aqui, certo? Nós temos vários significados da crise, ok? Vários significados para essa ruptura, né, que nós temos. Pode ser questão de saúde, pode ser questão de equilíbrio emocional, né? E aí, enfim, nós temos vários exemplos, certo? Pois bem, nós vamos nos concentrar aqui num dos significados, que é o significado filosófico, que é aquele que nós vamos usar, né? Toda vez que a gente falar sobre crise, pensa nisso aqui, tá? A palavra crise, ela vem do termo grego crisis, que está bem aí aparecendo para você, tá? Que significa o ato de separar, de distinguir, de escolher, de interpretar. O que isso significa, tá? Que a crise, ela é aquele momento, aquela atividade que está ligada à própria racionalidade. Por isso que a ideia de crise, ela praticamente, ela vem junto com a filosofia. O que é a filosofia? A filosofia vem trazer a razão, né? Aquela capacidade que o ser humano tem, e só ele tem, né? Dentre todas as criaturas existentes no planeta Terra, só ele tem essa atividade racional, essa capacidade de ser guiado pelos seus pensamentos, de racionalizar, de ter uma ação própria ligada à sua razão, ligada à sua capacidade crítica. Tá? Então, a crise, nesse caso, levando, né, em consideração esse significado de separar, distinguir, escolher, ela está ligada a toda atividade racional, né, a utilizar o seu raciocínio. Por quê? Porque isso é próprio da razão, isso é próprio da capacidade crítica do ser humano. Portanto, a crise é a própria capacidade crítica que nós temos. Todo pensamento que nós vamos ter, né, ele inaugura uma atividade crítica. Presta atenção na palavra, né? A palavra crítica, você ser crítico, ter pensamento, capacidade crítica. Ora, crítica vem justamente da palavra crise, desse significado de crise, no sentido de você separar as ideias na sua cabeça, você escolher, você interpretar aquilo que acontece na tua vida, aquilo que acontece na sociedade ao teu redor. Tá? Então, a crise, ela é própria dessa capacidade que a gente tem de raciocinar, de criticar, de olhar, de julgar e de entender o que é certo, o que é errado. Então, toda crise, ela acaba inaugurando, sim, uma atividade crítica, né, nos indivíduos. Então, a crise, ela vai nos levar àquela situação em que nós vamos precisar pensar, escolher, distinguir, interpretar, observar aquilo que está acontecendo ao nosso redor e usar o nosso poder de escolha, né? Então, neste caso, a crise ela acaba representando ou uma oportunidade para que você escolha, para que você mude de vida, para que você mude o seu comportamento, para que você mude o seu pensamento, ou um risco, né? De você colocar tudo a perder, se for o caso também, né? Caso você faça uma escolha errada. Então, toda vez que você vai escolher, toda vez que você vai decidir sobre alguma coisa, você tem um momento de crise ali dentro de você. Por quê? Porque você está usando a sua capacidade crítica para pensar, para raciocinar, tentar decidir ali os prós e os contras e ver se o que você deve fazer, né? O que você tem que escolher. Qual a próxima atitude, qual a próxima coisa que você vai fazer. Então, toda vez que você precisa tomar uma decisão, certo? É um momento de crise que ocorre dentro de você, uma pequena crise dentro de você para que você escolha. Tá? Então, por exemplo, daqui a uns anos você vai precisar escolher qual o curso que você quer fazer na universidade, né?
ou se você quer ir para uma universidade ou não. E isso vai ser um momento de crise, porque você vai ter que parar para pensar e escolher dentre tudo aquilo que está aparecendo ali na tua frente, qual o rumo que você vai dar para a tua vida. O que que você vai fazer com relação à tua carreira profissional? Ah, eu vou fazer um curso técnico, porque eu quero começar a trabalhar logo. Não, eu vou fazer um curso superior, porque isso aqui vai me dar mais oportunidades, né, na vida, mais para frente eu vou conseguir, né, galgar melhores cargos, melhores postos de trabalho no nível superior. E aí, dentro do nível superior, o que que eu vou escolher? Tem tantas opções. Toda vez que você está raciocinando assim, que você está se pondo nessa situação de ter que escolher, de ter que decidir, você está passando por um momento de crise. E você está usando da sua capacidade, do seu pensamento crítico para tentar escolher da melhor maneira possível aquilo que vai ser bom para você, certo? A crise, ela está incorporada ao nosso mundo. Nós vivemos num mundo que está em constante crise, né? As coisas vão acontecendo ao nosso redor e nós vivemos num mundo em que a crise, ela é um fato na nossa vida. Então, a crise nesse sentido de separação, de delimitação, ela está no mundo, né? Nas coisas, no mundo, em tudo que a gente percebe, com quem a gente convive, as relações que a gente tem, enfim. A gente já nasce, né? O nosso próprio nascimento, ele é um momento de crise, porque é um rompimento daquele momento ali, daqueles meses em que aquele bebê está ali dentro né, quentinho no ventre da mãe, e de repente ele sai para esse mundo louco aqui fora, né? E ele precisa de ar para respirar, ele precisa aprender mais para frente a como conviver com as outras pessoas, ele vai ter que aprender a falar, ele vai aprender a comer, ele vai aprender a cuidar de si mesmo, mas vai ser cuidado por outras pessoas durante muito tempo. Então, assim, o momento do nascimento é um momento de crise, é um rompimento brusco, não à toa a gente nasce chorando, né? Então, toda vez que uma coisa vai nascer, seja uma pessoa, uma ideia, um pensamento, um comportamento, né? O começo de cada coisa, ele é um processo de crise, porque ele precisa adquirir identidade própria, se separar das outras coisas, ser singular. Então, toda vez que você precisa começar algo, ou você decide começar algo, né? Na idade de vocês, né? Na adolescência, a gente tem essa necessidade de autoafirmação, né? De dizer o que pensa, de dar a sua opinião, dizer assim, não, olha, eu penso por mim agora, né? Eu penso sozinho, e isso às vezes gera comportamentos que são interpretados como, né, como revolta, como desobediência, né? Mas na verdade você está querendo, às vezes, né, um pouco mais enfático do que necessário, mas está querendo mostrar que você é um indivíduo e que você separando, né, dos seus pais. Você não é uma continuidade deles, simplesmente você é você. Claro, com todos os princípios e valores que eles te ensinaram, né? Mas você é você. E esse momento, né, que você se separa é um momento de crise. Quando você diz o que você pensa, o que você acha, começa a tomar personalidade própria, né? Mostrar a que veio, você está se separando das outras pessoas, dizendo assim, olha, esse aqui sou eu, essa aqui sou eu. E isso também é um momento de crise. Não à toa, na adolescência, as pessoas costumam ter crise de identidade, né? Como assim crise de identidade? A pessoa precisa parar para pensar e chegar à conclusão de quem que ela é, quem eu sou, no que eu acredito, o que eu quero, certo? Não simplesmente aquilo, porque me disseram que eu tenho que fazer isso, né? Esperam que eu faça aquilo. Não, o que eu quero? Quem que eu sou, né? O que eu vou fazer daqui para frente? Isso é um momento de crise e a gente passa por isso. Isso está em todas as coisas, né? Toda vez que você vai tomar uma decisão importante, toda vez que você vai dar um passo importante na sua vida, você passa por isso, porque você vai passar por esse momento de rompimento do estado anterior, né? Lembra que a gente falou sobre isso na aula anterior, quando falamos sobre os significados de crise, né? Então, você passa por essa ruptura, né? Essa saída desse estado anterior e agora é uma coisa nova, né? E tudo que é novo assusta, né? Não tem jeito,
certo? Muito bem. A própria filosofia, e a gente chega na parte da filosofia, né? Ela surge de uma crise. Neste caso, né, no caso da filosofia, o tema, né, do texto de vocês, que começa lá na página 17 e vai até a 18, ele é justamente sobre a filosofia e a sua crise, né? Então, a filosofia também tem os seus momentos, o seu momento de crise. Quando, né, a própria filosofia, ela surge de uma crise, tá? No caso da crise da religiosidade grega, quando se percebe que os mitos e o sobrenatural, eles não conseguem mais satisfazer os questionamentos do ser humano. Eles não conseguem mais trazer todas as respostas que o ser humano precisa. Então, você vê surgir a filosofia, você vê surgir a ideia do ser humano usar agora a razão para pensar, para criar as próprias explicações, né? Não mais absorver, né, o mito, não mais absorver o sobrenatural e explicar as coisas pela vontade dos deuses, por exemplo, né? Usando aí a religiosidade grega, mas usar agora a razão, o logos, a sua capacidade de raciocínio para pensar sobre si e sobre o mundo que o cerca, né? A democracia e a tragédia, que também nasceram na Grécia, surgem da crise da filosofia pré-socrática. Então, a própria filosofia, ela vai passando por mudanças no decorrer da sua história, tá? Os primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos, né, tem esse nome porque são filósofos que vêm antes, né, do pensamento anterior ao pensamento de Sócrates, certo? A democracia e a tragédia, elas vão surgir justamente da crise dessa filosofia pré-socrática, tá? E assim sucessivamente, no decorrer da história da filosofia, ela vai rompendo com pensamentos anteriores, né? E trazendo formas de pensar novas e trazendo novas formas de raciocinar, de usar a razão, né? As coisas são como são. E a crise, ela nos confronta, ela nos interpela o tempo todo. Toda vez que você precisa pensar sobre algo novo, toda vez que você precisa refletir sobre uma coisa que você fazia, será que isso é certo? Será que isso não é? É um momento de crise. Toda vez, né? Será que fazer brincadeira, né, com a aparência das pessoas, ou com a opção sexual delas, ou com a cor da pele delas? Durante muito tempo isso foi muito aceito, mas agora vem sendo questionado. Opa, isso é um momento de crise. É um momento de parar para pensar se isso aqui era correto ou não, e se não é, e se ofende, se chateia. Então, talvez o mais correto seja realmente abrir mão desse tipo de comportamento e absorver o outro. Não é simplesmente ser politicamente correto, mas entender o quanto que as nossas ações atingem as outras pessoas. E que a gente pode ter, sim, essa capacidade de mudar para melhor, né? E toda vez que a gente para pensar, que a gente se questiona, que a gente questiona um pensamento, um comportamento, né, que antes era aceito, você tem, sim, um momento de crise. E nós somos o tempo inteiro confrontados com crises no decorrer da nossa vida, né? Durante muito tempo no Brasil, por exemplo, foram aceitos comportamentos de corrupção, principalmente de governantes, né? Então, se tinha a ideia, se propagava inclusive a ideia de que o brasileiro era adepto da ideia do rouba, mas faz. Não, ele rouba, mas ele faz. E aí, durante muito tempo, isso funcionou, né? Tá bom, tá ok, ele rouba, mas ele tá fazendo. Mas depois se parou para pensar, ei, ele não devia estar roubando. E fazer, ele não faz mais do que a obrigação dele. Então, não, a gente não vai mais aceitar esse tipo de comportamento. Não pode ser ele rouba, mas ele faz. Ele tem que ser ele não rouba e ele faz porque ele foi escolhido para isso. Esse tipo de pensamento, essa mudança nessa forma de lidar com uma situação como essa, por exemplo, da corrupção no Brasil, é uma crise. Provocou uma crise, provocou uma necessidade de mudança de pensamento, né? Então, a crise, ela está também para nos fazer pensar e repensar sobre os nossos comportamentos, né? Sobre as nossas ações, sobre as nossas falas o tempo todo, certo? Então, de tudo que a gente falou, o que a gente pode concluir? Vamos resumir, né? A gente fez isso na primeira aula, a gente vai fazer constantemente isso, esse resuminho no final, né, de cada aula, certo?
Então, nós temos, primeiro, diversos significados para crise, tá? E a crise, nos seus mais diversos significados, está presente no nosso dia a dia, né? Constantemente. A crise, ela é própria da capacidade crítica do ser humano, então, toda vez que eu tenho pensamento crítico, toda vez que eu questiono, toda vez que eu tento analisar uma situação e aquilo me faz refletir e que sabe fazer mudar de comportamento, inclusive, foi provocado por uma crise, certo? O pensamento nos ajuda a separar, a julgar e a interpretar, tá? E através do pensamento a gente usa o nosso poder de escolha em meio que em meio às crises, certo? E a crise ela está incorporada ao nosso mundo e também à própria filosofia. Ela está em absolutamente tudo que a gente vê e ouve toda vez que a gente tem exercita essa capacidade de raciocinar, de refletir e transforma, principalmente, né, transforma isso em ação. Você tem aí a crise aparecendo, sendo o fio condutor desse pensamento e dessas ações. Certo? Muito bem, meus queridos, tá? Nessa aula de hoje, você vai fazer um exercício que está na página 18, tá? Ele começa na página 18 e ele vai até a página 20, certo? São 6 questões, ok? Você vai ler com calma o texto que tem no teu livro, tá? Ver e rever essa aula que se for necessário para te ajudar a responder questões no teu livro, beleza? A gente se vê na próxima aula, tá? Trabalha essa saudade daí que eu trabalho daqui e já já a gente tá pertinho um do outro para se perturbar mutuamente, certo? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.